Você já reparou que, em alguns lugares, sempre existe aquela pessoa que se levanta para ajudar o garçom? Às vezes, ela segura uma bandeja, abre espaço ou até recolhe os pratos da mesa. Enquanto a maioria apenas observa, ela age. Parece um simples gesto de gentileza, mas a psicologia revela que por trás desse comportamento existe muito mais do que educação ou boa vontade. Segundo a psicologia, esse impulso de ajudar não é apenas fruto do hábito, mas uma janela aberta para entender como a mente humana reage à empatia, ao senso de pertencimento e à forma como enxergamos o outro. Esse tipo de atitude pode revelar traços profundos de personalidade, além de padrões emocionais que se formam desde a infância. Hoje, no canal Segundo a Psicologia, você vai descobrir o que realmente acontece na mente de quem levanta para ajudar o garçom. Vamos entender como o cérebro interpreta o esforço alheio, porque algumas pessoas sentem quase uma obrigação de ajudar e porque outras simplesmente não se movem. Prepare-se para enxergar esse gesto sob uma nova perspectiva, porque o que parece apenas um ato de boa educação pode, na verdade, revelar o modo como você se conecta com o mundo e como o mundo se conecta com você. Imagine a cena. O restaurante está cheio, as conversas se misturam, o barulho dos talheres ecoa e no meio disso tudo, um garçom tenta equilibrar uma bandeja repleta de pratos. Ele parece estar prestes a derrubar tudo. A maioria das pessoas apenas observa, talvez com um olhar de leve preocupação, mas sem se mover. Então, alguém se levanta, quase de forma automática, e vai ajudar. Esse pequeno gesto, que pode parecer apenas uma questão de educação ou gentileza, tem um significado psicológico profundo. Quando uma pessoa se levanta para ajudar o garçom, ela não está apenas reagindo ao que vê, mas expressando um conjunto de valores, percepções e mecanismos mentais que envolvem empatia, moralidade, aprendizado e até a necessidade de pertencimento social. Na psicologia, esse tipo de atitude é conhecido como comportamento pró-social. Ele se refere a qualquer ação voluntária feita para beneficiar outra pessoa, mesmo quando não há nenhuma recompensa direta envolvida. Pesquisas clássicas conduzidas por psicólogos como Daniel Batson, Nancy Eisenberg e Martin Hoffman mostraram que esse comportamento nasce da interação entre emoção e raciocínio. Em outras palavras, o impulso de ajudar é tanto uma reação emocional quanto uma decisão racional, ainda que pareça acontecer em questão de segundos. Batson, um dos principais estudiosos da empatia, propôs o que chamou de modelo empatia-altruísmo, no qual o sentimento de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é o principal motivador de comportamentos altruístas. Quando alguém vê o garçom em dificuldade, o cérebro ativa áreas relacionadas à percepção de esforço e desconforto. Essa ativação cria uma espécie de espelho emocional. Sentimos, em parte, o que o outro sente. Por isso, ajudar se torna um modo de aliviar não apenas o desconforto alheio, mas também o nosso próprio. Esse processo é tão automático que muitas vezes a pessoa que ajuda nem percebe que foi movida por uma combinação de empatia e aprendizagem social. Desde cedo, aprendemos que ajudar é algo valorizado e o cérebro passa a associar esse comportamento à aprovação e à harmonia social. O simples ato de levantar-se, portanto, é resultado de anos de aprendizado emocional e moral. Outro ponto interessante é que o comportamento pró-social pode surgir de formas diferentes dependendo do contexto. Há quem ajude por impulso, sem pensar duas vezes, e há quem analise a situação antes de agir. Ambos os casos são válidos e revelam nuances distintas da nossa personalidade. As pessoas que agem de forma espontânea costumam ter maior empatia emocional, ou seja, sentem de maneira intensa o sofrimento ou a dificuldade do outro.
Já as que ponderam antes de agir tendem a ter uma empatia cognitiva mais desenvolvida. Conseguem compreender racionalmente o que o outro está passando, mesmo sem sentir o mesmo desconforto. Estudos publicados na revista Journal of Personality and Social Psychology reforçam essa diferença. Eles mostram que, embora ambas as formas de empatia conduzam ao comportamento de ajuda, o tipo emocional costuma gerar respostas mais rápidas, enquanto o cognitivo leva a ações mais planejadas. No caso de quem levanta para ajudar o garçom, o impulso emocional é geralmente o principal fator. Há uma resposta imediata a uma situação de esforço ou possível falha. Mas nem todos reagem assim. Muitas pessoas simplesmente não se movem, e isso não as torna frias ou egoístas. Em diversos casos, o que impede a ação é o fenômeno conhecido como difusão de responsabilidade, descrito pela psicologia social. Quando há muitas pessoas em um ambiente, cada uma tende a acreditar que outra vai agir. Esse mecanismo, estudado por John Darley e Bill Latané, após o famoso caso de Kitty Genovese nos anos 1960, explica por que, em situações públicas, quanto maior o número de observadores, menor a chance de alguém realmente intervir. No restaurante, isso também acontece. Alguns observam, pensam em ajudar, mas hesitam, esperando que outro o faça. Já quem se levanta e age, rompe essa barreira social invisível, mostrando uma predisposição à ação e uma menor influência da difusão de responsabilidade. Em resumo, o simples gesto de ajudar o garçom revela muito mais do que parece. Ele mostra um equilíbrio entre empatia, aprendizado, percepção social e moralidade. Quem ajuda demonstra não apenas sensibilidade ao esforço alheio, mas também autonomia emocional para agir sem depender do comportamento dos outros. A psicologia vê nesse tipo de atitude um reflexo da forma como a mente se conecta ao ambiente. Ajudar, nesses casos, é quase como dizer: eu percebo o que está acontecendo e não consigo ignorar. É um lembrete de que, mesmo em gestos pequenos, existe um universo de emoções, aprendizados e decisões que moldam a forma como interagimos com o mundo. A empatia é uma das forças mais poderosas e enigmáticas do comportamento humano. É ela que nos permite compreender o que o outro sente, ainda que não estejamos passando pela mesma experiência. Quando alguém se levanta para ajudar o garçom, essa ação é o resultado visível de uma série de processos invisíveis acontecendo dentro do cérebro. A neurociência tem demonstrado que a empatia não é apenas um traço de personalidade ou uma questão de educação, mas uma função biológica essencial para a convivência humana. Pesquisas realizadas desde os anos 1990 pelo neurofisiologista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, revelaram a existência dos chamados neurônios espelho. Esses neurônios são ativados não apenas quando realizamos uma ação, mas também quando observamos outra pessoa executando a mesma ação. Em termos simples, quando você vê alguém se esforçando para equilibrar uma bandeja cheia de pratos, as regiões do seu cérebro responsáveis pelo movimento e pela coordenação se ativam como se você próprio estivesse carregando aquela bandeja. Esse espelhamento neural é o que cria a sensação automática de identificação com o esforço ou com o desconforto alheio. A partir desse mecanismo, surge o que os psicólogos chamam de resposta empática automática. Ela é uma das bases do comportamento pró-social. Quando o cérebro percebe o esforço ou a dificuldade de outra pessoa, ele aciona uma rede complexa de regiões, incluindo a ínsula anterior, o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial, áreas ligadas à emoção, à regulação moral e à tomada de decisão. Essa ativação não é apenas racional, é física. O corpo pode liberar pequenas quantidades de hormônios relacionados ao estresse e à conexão social,
como a oxitocina, que aumenta a sensação de empatia e confiança. Em estudos conduzidos por Paul Zak, o aumento de oxitocina no sangue foi associado a uma maior disposição em ajudar estranhos, doar dinheiro e até oferecer suporte emocional. Ou seja, quando alguém se levanta para ajudar o garçom, pode estar reagindo a uma cascata biológica de empatia. É como se o cérebro dissesse: essa pessoa precisa de ajuda e eu posso fazer algo. Esse impulso antecede até o raciocínio lógico. É um instinto moldado pela evolução, essencial para a sobrevivência em grupo. Pesquisas em psicologia evolutiva sugerem que comportamentos empáticos e colaborativos foram fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana. Ajudar os outros aumentava as chances de sobrevivência da comunidade, fortalecendo vínculos e criando redes de confiança. Assim, a empatia não é apenas um sentimento nobre, mas um mecanismo adaptativo que ajudou nossos ancestrais a prosperar. No entanto, a empatia não é distribuída de forma igual entre as pessoas. Cada indivíduo tem um nível diferente de sensibilidade empática, influenciado por fatores genéticos, experiências de vida e cultura. Estudos da psicóloga Nancy Eisenberg, uma das maiores especialistas em empatia e desenvolvimento moral, mostraram que crianças expostas a ambientes calorosos, afetivos e cooperativos tendem a desenvolver uma empatia mais intensa. Já aquelas que crescem em ambientes frios ou competitivos podem desenvolver uma empatia mais restrita, voltada apenas a pessoas próximas. Quando uma pessoa ajuda o garçom, portanto, não é apenas uma questão de impulso. É o reflexo de anos de aprendizado emocional e social que moldaram seu cérebro e sua forma de perceber o outro. A empatia, nesse contexto, é como uma lente pela qual o mundo é visto. Quanto mais clara e sensível ela é, mais difícil se torna ignorar o esforço alheio. A psicologia também diferencia dois tipos de empatia: a empatia emocional e a empatia cognitiva. A empatia emocional é aquela resposta automática, quase física, que sentimos ao ver o sofrimento ou o esforço de alguém. Já a empatia cognitiva envolve compreender racionalmente o que o outro está passando, mesmo sem sentir a mesma emoção. Pessoas que se levantam de forma imediata para ajudar tendem a ter uma empatia emocional mais ativa. Elas sentem de modo intenso o desconforto do outro e agem para aliviar essa sensação. Por outro lado, quem analisa a situação antes de agir geralmente exerce mais empatia cognitiva. Compreende a necessidade de ajudar, mas pondera antes de se mover. Pesquisas publicadas na revista Frontiers in Human Neuroscience mostram que ambos os tipos de empatia ativam áreas cerebrais diferentes, mas complementares. Enquanto a empatia emocional aciona estruturas mais ligadas à emoção e ao instinto, a empatia cognitiva envolve regiões associadas ao julgamento moral e à tomada de decisão. É interessante notar que mesmo quando a pessoa não age, o cérebro pode continuar reagindo. A sensação de incômodo que alguns sentem ao ver alguém em dificuldade sem poder ajudar é chamada de sofrimento empático. Esse sentimento é uma mistura de empatia e impotência e pode gerar ansiedade ou desconforto. Por isso, muitas pessoas preferem agir rapidamente, não apenas para aliviar o desconforto do outro, mas também o próprio. A empatia, portanto, é uma via de mão dupla. Ela conecta, mas também pressiona. Ela inspira gestos de generosidade, mas pode causar sofrimento quando não é possível agir. É por isso que o ato de ajudar o garçom pode ser tão significativo. Ele representa uma liberação dessa tensão empática, um gesto concreto que devolve equilíbrio emocional tanto a quem ajuda quanto a quem recebe a ajuda. No fim das contas, a empatia é o cimento invisível que mantém as relações humanas de pé.
Ela transforma simples observações em ações e converte emoções em vínculos. Entender isso é compreender que cada gesto de ajuda, por menor que pareça, é o resultado de um cérebro preparado para cuidar, sentir e se conectar. A empatia pode ter uma base biológica, mas é a educação que dá forma a ela. Nenhum comportamento humano se desenvolve isoladamente, e o gesto de se levantar para ajudar alguém, como o garçom em um restaurante, é o resultado de um conjunto de aprendizados que se acumulam ao longo da vida. Desde a infância, somos observadores atentos das ações dos adultos ao nosso redor. E é por meio dessas observações que construímos nossos padrões morais e sociais. De acordo com a teoria da aprendizagem social, proposta pelo psicólogo Albert Bandura, as pessoas aprendem não apenas pela experiência direta, mas também pela observação e imitação. Isso significa que uma criança que cresce vendo os pais ajudarem os outros, segurarem uma porta, oferecerem o assento a um idoso ou tratarem com respeito os profissionais de serviço, tende a reproduzir esse comportamento quando adulta. Não porque alguém disse que era o certo, mas porque ela internalizou aquele gesto como parte natural do convívio humano. Bandura chamou esse processo de modelagem comportamental. Ele ocorre quando uma pessoa adota comportamentos observados em modelos sociais, sejam eles pais, professores, amigos ou figuras públicas, e passa a repeti-los como forma de integração e aprovação social. Assim, quando um adulto se levanta para ajudar o garçom, é possível que ele esteja reproduzindo um padrão aprendido muito tempo atrás, talvez sem sequer perceber. A psicologia do desenvolvimento moral, estudada por Lawrence Kohlberg, também ajuda a entender essa questão. Kohlberg propôs que os seres humanos passam por estágios de desenvolvimento moral, que vão desde o comportamento orientado pela punição e recompensa até o nível mais alto, no qual as ações são guiadas por princípios éticos universais. Uma pessoa que ajuda o garçom pode estar agindo dentro de um estágio moral elevado, em que o valor da cooperação e do respeito pelo outro é um princípio interno, não uma obrigação social. Entretanto, a cultura tem um papel igualmente importante. Em sociedades coletivistas, como as de muitos países asiáticos e latino-americanos, ajudar o outro é visto como um dever moral, parte da manutenção da harmonia social. Já em culturas individualistas, como em partes da Europa e da América do Norte, a ajuda ao próximo é mais associada a uma escolha pessoal, baseada na autonomia e na empatia individual. No Brasil, há uma mistura interessante dessas duas influências. Temos traços de coletivismo, como o senso de comunidade e solidariedade, mas também uma valorização crescente da autonomia individual. Por isso, o gesto de ajudar o garçom é percebido ao mesmo tempo como uma atitude gentil e como uma demonstração de caráter, algo que destaca a pessoa como alguém de boa índole. Pesquisas em psicologia intercultural, como as de Geert Hofstede, mostram que a cultura molda não só o comportamento, mas também a interpretação que damos a ele. Em alguns países, o ato de ajudar pode ser visto como intromissão ou desconfiança na capacidade do outro, enquanto em outros é considerado uma virtude social. Isso significa que, para compreender o gesto, é preciso considerar o contexto cultural em que ele ocorre. Além da cultura, a educação emocional é outro fator essencial. Estudos contemporâneos sobre inteligência emocional, conduzidos por Daniel Goleman, indicam que pessoas com alto nível de autoconsciência e empatia tendem a reconhecer mais rapidamente as necessidades do ambiente e agir de forma adequada. Elas percebem a tensão de uma situação e têm facilidade em oferecer ajuda sem parecer invasivas. A formação escolar também influencia esse comportamento. Ambientes educacionais que valorizam a cooperação, o trabalho em grupo e o respeito mútuo
tendem a formar indivíduos mais propensos a comportamentos pró-sociais. Já escolas com enfoque altamente competitivo podem estimular o foco no desempenho individual, o que, embora desenvolva disciplina, pode reduzir a espontaneidade do comportamento empático. Outro aspecto que a psicologia social destaca é o reforço social positivo. Quando um comportamento é elogiado, o cérebro associa a ação a uma sensação de prazer e aprovação. Isso ativa o sistema de recompensa, especialmente o núcleo accumbens, responsável por liberar dopamina. Com o tempo, a pessoa passa a sentir satisfação intrínseca ao ajudar, mesmo sem esperar reconhecimento externo. Em outras palavras, quem ajuda o garçom pode ter aprendido desde cedo que ajudar faz bem, não apenas moralmente, mas emocionalmente. O gesto gera uma sensação de coerência interna, uma harmonia entre o que se acredita e o que se faz. Essa coerência é um dos pilares do bem-estar psicológico, segundo a teoria da autodeterminação desenvolvida por Edward Deci e Richard Ryan. Essa teoria afirma que as pessoas se sentem mais realizadas quando suas ações estão alinhadas a seus valores pessoais e ao senso de conexão com os outros. Assim, quando alguém se levanta para ajudar, esse ato é, em parte, uma forma de reafirmar sua própria identidade. Eu sou alguém que se importa. Portanto, o comportamento de ajuda não é apenas reflexo de empatia momentânea, mas o resultado de uma rede de influências familiares, sociais, culturais e emocionais que se entrelaçam ao longo da vida. Cada gesto de gentileza é, de certo modo, a soma de todas as mãos que um dia nos ensinaram o que é ser humano. Até agora, falamos sobre a empatia, a educação e a cultura como forças que moldam o impulso de ajudar. Mas há um aspecto menos evidente e igualmente importante: o papel do ego e do desejo de reconhecimento. Nem sempre ajudar o garçom é um ato puramente altruísta. Às vezes, de forma inconsciente, a ajuda vem acompanhada de uma necessidade humana profunda, a de ser visto, valorizado e aprovado. A psicologia social há muito tempo investiga esse paradoxo. Será que os comportamentos de ajuda são totalmente desinteressados? Estudos conduzidos por Daniel Batson, um dos maiores especialistas no tema, apontam que a empatia é o principal motor do altruísmo genuíno, mas ele próprio reconheceu que existe um fenômeno complementar, chamado de altruísmo egoísta. Nesse modelo, a pessoa ajuda não apenas para beneficiar o outro, mas também para reduzir o próprio desconforto emocional ou reforçar sua autoimagem positiva. É importante entender que isso não diminui o valor da ação. Ajudar, mesmo quando há algum ganho emocional envolvido, ainda é um comportamento pró-social. A diferença está na motivação interna. Algumas pessoas ajudam porque sentem genuinamente a dor do outro, enquanto outras o fazem para manter a própria imagem moral intacta. Ambas contribuem para o bem-estar coletivo, mas com significados psicológicos distintos. Pesquisas publicadas na revista Personality and Social Psychology Review mostraram que o comportamento de ajuda muitas vezes está relacionado ao que chamamos de gestão da impressão social. Esse conceito, proposto por Erving Goffman, explica que os indivíduos tendem a se comportar de forma a controlar a maneira como são vistos pelos outros. Em um ambiente público como um restaurante, o ato de se levantar para ajudar o garçom pode servir, mesmo que de modo inconsciente, como um sinal de competência moral, generosidade e liderança. Isso se conecta ao conceito de normas sociais, estudado por Robert Cialdini, segundo o qual as pessoas ajustam seu comportamento com base no que é socialmente valorizado. Em uma sociedade que exalta a empatia e a solidariedade, agir de forma gentil se torna também uma maneira de ganhar respeito e aprovação. Além disso, a psicologia moral mostra que o cérebro recompensa essas ações. Quando alguém ajuda e é reconhecido por isso,
ocorre a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Esse reforço positivo faz com que o comportamento se repita no futuro, criando um ciclo de ajuda e satisfação. Em outras palavras, o cérebro aprende que ser uma boa pessoa traz prazer, e essa sensação por si só é um poderoso incentivo. Porém, existe uma linha tênue entre o altruísmo genuíno e o altruísmo exibido. Este último ocorre quando o indivíduo age de maneira generosa apenas na presença de outras pessoas, em busca de aprovação. Pesquisas recentes, como as conduzidas por David Rand e Martin Nowak em Harvard, exploram o conceito de reputação cooperativa. A ideia de que ser visto como alguém prestativo aumenta o status social e, em certos contextos, pode trazer benefícios futuros, como confiança, respeito e reciprocidade. No caso do restaurante, isso significa que, em algumas situações, o ato de levantar para ajudar o garçom pode ter um componente simbólico. Eu sou uma pessoa boa e quero que isso seja percebido. De novo, isso não torna o gesto negativo, mas revela a complexidade da mente humana que consegue equilibrar a empatia com o desejo de reconhecimento. Há também um fator interno, mais sutil, o sentimento de coerência moral. A psicologia moral, baseada nas teorias de Jonathan Haidt, explica que as pessoas tendem a agir de modo a manter coerência entre o que acreditam ser certo e o que fazem. Quando alguém valoriza a bondade e a cooperação, ajudar o garçom se torna uma forma de reafirmar a própria integridade moral. Esse tipo de coerência fortalece a autoestima e reduz a dissonância cognitiva, um desconforto mental que surge quando há contradição entre crenças e ações. Em termos simples, se eu acredito que sou uma pessoa solidária, mas vejo alguém em dificuldade e não ajudo, sinto um incômodo interno. Ao ajudar, restauro o equilíbrio entre o que penso e o que faço, e isso traz alívio psicológico. Outro ponto importante é o contexto social imediato. Quando as pessoas estão acompanhadas, especialmente em grupos, a tendência de ajudar aumenta. Esse fenômeno é explicado pela teoria da aprovação social, segundo a qual a presença de observadores estimula comportamentos considerados moralmente corretos. É como se o olhar dos outros servisse de espelho para a própria consciência. Essa influência social não deve ser vista como algo negativo. A necessidade de aprovação é uma característica natural do ser humano e, quando canalizada de forma positiva, contribui para o fortalecimento dos laços sociais. Ajudar o garçom, portanto, pode ser um gesto que reforça tanto a imagem individual quanto a harmonia coletiva. Em alguns casos, o ato de ajudar também está ligado ao sentimento de poder e controle. O psicólogo Abraham Maslow, em sua Teoria da Motivação Humana, descreveu a necessidade de estima e autorrealização como estágios superiores da pirâmide das necessidades. Quando alguém ajuda, especialmente em público, pode estar experimentando uma forma de autorrealização, a sensação de que está fazendo algo bom, útil e significativo. Essa sensação alimenta o ego de maneira saudável, reforçando a ideia de valor pessoal. Entretanto, há pessoas que transformam esse impulso em um padrão excessivo, conhecido como altruísmo compulsivo. Esse comportamento, estudado por Adam Grant e outros psicólogos organizacionais, descreve indivíduos que sentem necessidade constante de ajudar para se sentirem valorizados. Embora pareça positivo, esse padrão pode levar ao esgotamento emocional e à perda de identidade própria. A psicologia sugere, portanto, que o equilíbrio é o ponto ideal. Ajudar é nobre, mas é ainda mais significativo quando nasce de um sentimento autêntico de conexão, e não apenas da busca por reconhecimento. Quando o gesto vem do coração e não da necessidade de ser visto, ele fortalece tanto quem recebe quanto quem oferece a ajuda.
No fim, o simples ato de levantar-se para ajudar o garçom pode revelar muito sobre a relação entre empatia e ego. É um lembrete de que, mesmo quando ajudamos para nos sentirmos bem, isso ainda é parte da nossa humanidade. E que o desejo de fazer o bem em qualquer nível continua sendo uma das forças mais belas que moldam o comportamento humano. Quando alguém se levanta para ajudar o garçom que deixou cair a bandeja, há algo maior acontecendo do que apenas um reflexo momentâneo. A psicologia da personalidade mostra que cada ação, por menor que pareça, é uma janela para entender como a mente e o caráter de uma pessoa funcionam. O gesto de ajudar pode revelar traços profundos, padrões de pensamento e até o modo como o indivíduo se relaciona com o mundo. Um dos modelos mais aceitos para entender a personalidade é o Big Five, ou 5 grandes fatores, proposto por Costa e McRae. Esse modelo descreve a personalidade humana a partir de 5 dimensões principais: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. E é possível observar como o simples ato de ajudar se conecta a cada uma dessas dimensões. Pessoas com altos níveis de amabilidade tendem naturalmente a ser empáticas, cooperativas e preocupadas com o bem-estar dos outros. Elas costumam apresentar altos índices de comportamento pró-social e são mais propensas a intervir em situações onde alguém precisa de ajuda. Estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology mostram que indivíduos amáveis experimentam uma ativação mais intensa das áreas cerebrais relacionadas à empatia e à recompensa, o que faz com que ajudar os outros gere prazer genuíno. Já a conscienciosidade, que envolve responsabilidade, disciplina e organização, também tem um papel importante. Pessoas com essa característica forte tendem a agir de forma proativa e se sentem desconfortáveis ao ver situações desorganizadas ou fora de controle. Ajudar o garçom, nesse caso, pode ser uma forma de restaurar a ordem, um reflexo natural de quem gosta de ver as coisas em equilíbrio e funcionando bem. A extroversão, por sua vez, influencia o quanto alguém se sente confortável em agir publicamente. Extrovertidos costumam ter menos medo do julgamento social e maior energia para interações humanas, o que os torna mais dispostos a se levantar em situações visíveis. Introvertidos, por outro lado, podem querer ajudar, mas hesitam diante da ideia de se expor. Isso não significa falta de empatia, apenas uma diferença de estilo emocional. Pesquisas mostram que introvertidos tendem a preferir ajudar de forma discreta, evitando o centro das atenções. A abertura à experiência, característica de pessoas curiosas e criativas, também está associada ao comportamento de ajuda, mas de uma forma mais reflexiva. Indivíduos com alta abertura costumam ter uma visão ampla da vida e percebem os laços humanos de maneira mais filosófica. Eles enxergam a interdependência social, a ideia de que todos estamos conectados e, por isso, se sentem naturalmente motivados a agir quando percebem alguém em dificuldade. Por fim, há o neuroticismo, ligado à sensibilidade emocional e à tendência de sentir ansiedade ou desconforto diante de situações estressantes. Pessoas com alto neuroticismo podem reagir de 2 formas diferentes. Algumas se sentem tão ansiosas que acabam paralisadas, enquanto outras ajudam justamente para aliviar a tensão que sentem ao ver o outro sofrer. Nesse caso, o impulso de ajudar é uma tentativa inconsciente de restaurar o próprio equilíbrio emocional. Além do Big Five, outras teorias também ajudam a entender o que esse gesto revela sobre a personalidade. A teoria dos estilos de apego, derivada do trabalho de John Bowlby, sugere que pessoas com apego seguro tendem a demonstrar mais comportamentos de apoio e empatia.
Elas se sentem confortáveis em oferecer ajuda porque cresceram com modelos relacionais baseados em confiança e reciprocidade. Já indivíduos com apego evitativo podem se afastar de situações que envolvem contato emocional, preferindo não se envolver. E aqueles com apego ansioso podem ajudar de maneira intensa demais, buscando validação ou medo de rejeição. A teoria humanista, especialmente as ideias de Carl Rogers e Abraham Maslow, também explica o impulso de ajudar como expressão da autorrealização. O desejo de ser coerente com seus valores mais elevados. Uma pessoa empática, ao agir com bondade, reafirma sua autenticidade e reforça a imagem interna de quem ela deseja ser. Rogers chamava isso de congruência, o alinhamento entre o eu real e o eu ideal. Assim, quem ajuda o garçom pode estar, em um nível mais profundo, afirmando silenciosamente: "Este sou eu, alguém que se importa." Outro aspecto interessante vem da psicologia moral, especialmente na perspectiva de Lawrence Kohlberg, que descreveu os estágios do desenvolvimento moral humano. De acordo com Kohlberg, as pessoas podem agir por 3 níveis de motivação moral: o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. No primeiro, a ajuda é motivada por medo de punição ou desejo de recompensa. No segundo, por conformidade com as normas sociais, o que é considerado certo. E no terceiro, por princípios morais universais, como justiça, empatia e respeito pela dignidade humana. Assim, dependendo do estágio moral em que a pessoa se encontra, o mesmo gesto pode carregar significados muito diferentes. Há ainda o papel do temperamento, que é mais biológico e está ligado à forma como o sistema nervoso reage a estímulos. Pessoas com temperamentos mais calmos e empáticos, segundo estudos de Jerome Kagan, são mais inclinadas a comportamentos cooperativos. Já indivíduos com temperamentos mais reativos podem ter dificuldade em lidar com situações imprevistas e, por isso, reagem com retraimento, mesmo sem falta de empatia. O mais fascinante é perceber que o comportamento de ajudar o garçom não depende de um único traço de personalidade, mas de uma combinação dinâmica entre emoção, cognição e moral. É como se cada pessoa tivesse um mapa interno que orienta a forma como responde ao sofrimento alheio. Esse mapa é moldado pela genética, pela história de vida e pelas experiências sociais. A psicologia contemporânea também introduz o conceito de inteligência moral, proposto por Lenny Kehl, que descreve a capacidade de agir com integridade, responsabilidade e empatia, mesmo quando ninguém está olhando. Quando alguém age assim, demonstra uma maturidade moral que transcende o simples impulso social de parecer bom. É o tipo de comportamento que revela um caráter autêntico e consistente. No fim das contas, o modo como alguém reage diante de um pequeno acidente, como o garçom derrubando a bandeja, é um reflexo daquilo que a psicologia chama de personalidade moral. Esse tipo de personalidade se manifesta em gestos simples: uma mão estendida, um olhar compreensivo, uma atitude tranquila. Não é a grandeza do ato que define quem somos, mas a constância dos gestos que repetimos quando ninguém nos pede. Ajudar o garçom, portanto, é mais do que um gesto de gentileza. É uma expressão do que habita dentro da pessoa. É um espelho da forma como ela enxerga o mundo e se relaciona com ele. E talvez, no fundo, seja essa a essência da personalidade madura. Agir com empatia, não por obrigação, mas porque isso já faz parte de quem você é. Talvez, da próxima vez que você estiver em um restaurante e vir alguém se levantar para ajudar o garçom, olhe para essa cena com outros olhos. Agora você sabe que esse gesto simples não é apenas uma questão de educação ou simpatia.
Ele pode refletir traços de personalidade, valores morais, formação familiar, empatia e até o modo como o cérebro lida com o sofrimento alheio. A psicologia mostra que cada ação cotidiana é uma pequena expressão de algo muito maior, o que somos por dentro. O ato de ajudar, especialmente quando ninguém espera que façamos isso, é um tipo de linguagem silenciosa da alma. Ele diz: eu percebo você, eu me importo e estamos no mesmo mundo. E é justamente essa consciência compartilhada que fortalece os laços humanos, algo que a ciência chama de coesão social. Sem esses gestos, a convivência se tornaria fria, mecânica e distante. O mais bonito é que quando uma pessoa decide ajudar, esse comportamento tende a se espalhar. Pesquisas sobre o contágio emocional, publicadas em revistas como Psychological Science, mostram que ver alguém agir com gentileza ativa no cérebro dos observadores as mesmas áreas ligadas à empatia e à recompensa. Em outras palavras, quem presencia um ato de ajuda sente vontade de fazer o mesmo. Assim, um gesto simples, como ajudar um garçom, pode inspirar outros a agirem com mais humanidade, criando um ciclo invisível de bondade. A psicologia social chama isso de efeito dominó moral, quando um comportamento ético ou compassivo serve de exemplo e motiva outras pessoas a imitá-lo. É o poder do exemplo, algo que se aprende na prática, não nos discursos. E talvez por isso os gestos pequenos sejam os que mais nos marcam, porque mostram que a empatia ainda é possível em um mundo cada vez mais apressado e individualista. No fim, o que a psicologia revela sobre quem se levanta para ajudar o garçom é simples, mas profundo. Essas pessoas estão agindo guiadas por uma combinação de empatia, consciência moral, educação e equilíbrio emocional. Não há necessidade de holofotes nem de aplausos. Elas fazem porque, para elas, isso é o natural. Ajudar é um reflexo do caráter, e o caráter é o que define quem somos quando ninguém está observando. E se pararmos para pensar, esses gestos são o que sustentam o tecido invisível da convivência humana. Quando alguém se levanta para ajudar, o mundo ao redor fica um pouco mais gentil, e todos os que assistem, mesmo em silêncio, são tocados de alguma forma. E agora eu te pergunto, se fosse você nessa cena, o garçom deixasse cair a bandeja e o salão inteiro ficasse em silêncio, você se levantaria para ajudar? Segundo a psicologia, a resposta pode dizer muito mais sobre você do que imagina.